Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. E lá vamos nós para mais uma aventura, dessa vez na cidade de Büdingen. Uma cidade que fica no estado alemão de Hessen, a 35 quilômetros de Frankfurt. Estamos aqui agora chegando na cidade. Nós vamos andar por essa ponte para entrarmos na cidade antiga. E vamos caminhando aqui, seguindo o fluxo. Büdingen, pessoal, é uma cidade construída mais ou menos nos mesmos moldes que foi construída a cidade de Veneza. Porque a cidade em si, ela foi construída em cima de uma região pantanosa. Então, usaram tábuas de madeira para construir a casa em cima, e embaixo colocaram pilastras também de madeira para sustentar a construção. Vejam só aqui, essa casinha de 1718. Que bacana esses assentos ou expressões artísticas. Hoje o dia está belíssimo aqui. Estamos com mais ou menos 24 graus. Então está realmente um dia bem propício para fazer filmagem e mostrar a vocês mais uma cidade que não está nas rotas turísticas. E aqui é a praça central de Büdingen, o famoso Marktplatz. Agora nós estamos indo em direção à antiga prefeitura, aqui nessa casa. Essa antiga prefeitura é hoje um museu, e onde tem a fonte, não de água potável, mas que está aqui desde 1495. Vejam como eram as casas na Idade Média. Vamos entrando aqui procurando, o marido está procurando uma marca de enchentes, porque a informação que nós recebemos era que aqui tinha as marcas das enchentes que teve aqui em Büdingen durante os séculos, e a última enchente que realmente cobriu toda a cidade antiga, pessoal, foi em 2021. Então essa cidade, essa parte aqui que vocês estão vendo, toda ficou embaixo d'água. Alagou tudo. Isso em 2021, em plena pandemia, corona pandemia. Imagina aí vocês. Aqui nós estamos entrando num beco, que não é beco sem saída. O beco tem saída, vocês podem ver ali na frente. Mas eu, sinceramente, eu amo esse tipo de coisa. Olha só, gente, a porta. Só para vocês terem uma ideia, né, do tamanho das pessoas na Idade Média. Elas realmente não eram grandes. Aqui a casinha de 1737. Nós vamos aqui em direção à igreja. Aqui vocês podem ver a antiga casa paroquial.
A casa é de 1430. E hoje em dia, quem quiser pode vir aqui e casar nessa antiga casa paroquial. Aqui a escola, a entrada para a escola de latim. O prédio é de 1556. Prestem bem atenção na arquitetura. Logicamente que foi renovado, mas era a escola de latim. Aqui, mais uma igreja de Maria. De 1476 até 1494. Hoje é uma igreja evangélica, porque a região de Büdingen, depois da reforma protestante, passou a ser uma cidade evangélica, com predominância luterana. Olha só, gente, o complexo aqui de casas. E essa aqui, essa casinha aqui, de 1500 e alguma coisa. Coisa mais linda do mundo, porque é preservada. Esse aqui é o ponto. Entrando aqui na igreja de Maria, aqui em Büdingen. Como eu disse anteriormente, essa igreja é hoje uma igreja evangélica. Prestem bem atenção ao teto, minha gente. Aqui a rua do Färbergasse. Aqui moravam pessoas que trabalhavam com tecido, eu acredito. Sim. Que eles coloriam, vamos dizer assim, os tecidos das roupas. Por isso que o nome de Färbergasse. Fedia muito na época. E o marido está dizendo que fedia muito na época. Eles trabalhavam com urina e essas coisas, por isso em cada cidade eles estavam tudo junto. E normalmente fora do centro, porque fedia muito. Pronto, aqui vocês têm a explicação de quem é do país. Büdingen recebeu o status de cidades somente no século XIV, mais ou menos em 1330, quando ela recebeu o direito de possuir um mercado semanal, o que era muito comum na Idade Média. Nós vamos descer essas escadas para ir andando aqui ao lado mesmo da muralha da cidade. Vou mostrar a vocês a extensão da muralha da cidade de Büdingen. E olha, pessoal, tinham praticamente duas muralhas, né? Essa daqui que vocês estão vendo e pro lado de fora, e essa aqui ainda circundando a cidade toda. Quer dizer, quem quisesse invadir a cidade ia ter que primeiro conseguir passar por essa muralha, entrar aqui no fosso para conseguir chegar na segunda muralha. Era um esforço de guerra muito grande, né? E aqui nós temos a famosa Torre das Bruxas.
que eram onde as pessoas acusadas de bruxaria eram trazidas para aqui e ficavam aguardando o seu processo até serem mortas, depois de torturadas, né, serem mortas, porque mesmo que elas dissessem, admitissem, depois de muita tortura, que eram bruxas ou que tinham feito bruxarias, elas não recebiam absolvição, mas eram mortas. Essa enorme torre que vocês estão vendo aqui, que lógico estava acoplada à muralha da cidade, era a torre onde eram guardadas as armas de defesa da cidade. Era chamada Grosses Bollwerk. Olha que vista. Olha a vista. Gente, olha essa vista.